Os amigos e ouvintes da Rádio Fala Sanches Web. Nós estamos aqui, nesse momento aqui, para uma entrevista com o nosso querido Regis Furtado, presidente da Academia Literária do Maranhão, e também tem outros atributos que nós iremos conhecer durante o nosso bate-papo aqui. É uma entrevista bem informal, né? A gente vai aqui aproveitar, Regis, de forma mesmo bem descontraída, sabe? Para a gente falar um pouco da sua história de vida, dos seus aprendizados, daquilo que você pode ensinar para a gente também, para os nossos ouvintes, né? E nós esperamos que todos os ouvintes tenham muito a aprender, né? E também, logicamente, depois compartilhar os aprendizados com as pessoas aí, dia a dia, né? E, Regis, eu queria iniciar nosso bate-papo, né? Com uma pergunta breve sobre... Regis, eu verifiquei aqui na sua biografia, né, que você foi criado, nasceu em Brejo do Maranhão, né? Não é Maranhão, não é isso? Brejo? Não, Sanches, Não? eu não nasci em Brejo. Então Na me conte aí. realidade, meu pai, minha mãe, meus avós, né? E eu acho que 90% dos meus irmãos nasceram em Brejo, né? Acontece que, na época do meu nascimento, a minha mãe já era uma pessoa que tinha uma saúde muito delicada, né? E a cidade mais próxima, mais desenvolvida que existia à época era Parnaíba, no Piauí. Nós estamos a 198 quilômetros de Parnaíba. Sim. E por recomendações médicas, ela não podia mais nem engravidar, isso é que é a verdade, né? Por recomendações médicas, ela foi para Parnaíba, onde eu nasci, na Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba. Óbvio que com 15 dias de nascido eu já estava em Brejo, né? Porque foi parto normal, Ok. tudo tranquilo, né? Não teve nenhum problema, né? Eu fui criado em Brejo, mas eu nasci em Parnaíba. E como a sua infância nessa cidade influenciou a sua carreira de escritor e compositor? Olha, na realidade, eu acho que a gente já nasce quase pronto, né? Já nasce quase feito. Nós somos um produto de um ser fantástico e maravilhoso chamado Deus, né? O resto da tua vida, você vai tentando melhorar, você vai tentando aprendendo novas coisas, lógico. Lá em Brejo, eu tive uma infância e uma adolescência absolutamente feliz, porque era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava, né? E as nossas brincadeiras eram as mais simples possível, era futebol, era jogar bola de gude, era essas coisas, andar de bicicleta e tal. E eu não sei te dizer como começou. Eu lembro de um episódio, quando eu tinha uns 12 anos, talvez, 11, 12 anos, meu pai tinha uma casa de comércio e minha mãe gerenciava essa casa de comércio e eu estava sentado numa mesa, escrevia alguma coisa lá. E deixei em cima da mesa. Minha mãe pegou o livro, como toda mãe, né, achou aquilo a coisa mais linda, mais maravilhosa do mundo. Coincidentemente, entrava naquele momento um cidadão que era o intelectual da cidade, né, chamado professor Jaime, professor de português. Foi a única pessoa que eu conheci na vida que sabia Lusíadas de cor, de cabo a rabo, para você ter uma ideia. Então, ela mostrou para o professor Jaime, e o professor Jaime achou aquilo fantástico, maravilhoso, uma criança escrever aquilo e tudo mais. E ela ficou muito empolgada e espalhou na cidade inteira, né? Claro, toda mãe, né? Eu não lembro exatamente o que era, eu sei que era um poema, tá certo? Mas o que era, eu não consigo me lembrar disso. Com o tempo que eu fui me aprofundando nas letras, que eu fui estudando, que eu fui conhecendo a literatura, e na época que eu estudava, nós tínhamos 3 tipos de literatura. Nós tínhamos a literatura maranhense, a brasileira e a portuguesa. Tudo isso exigido em grade curricular das nossas escolas, né? Não só em Brejo, como aqui em São Luís, né? E eu fui me encantando, tá entendendo, com tudo aquilo que eu lia, que chegava ao meu conhecimento. Lembrando que a época também não era fácil você ter acesso a informações, né? Era uma coisa extremamente complicada. E eu, de todas as escolas literárias que eu conheci, que eu fui obrigado a estudar para poder passar de ano nos colégios, a que mais me encantou foi o romantismo, né? Então, isso moldou todo o meu estilo literário, né? Por mais que eu me esforce, Sanches, por mais que eu queira criar, me esforçar e tudo mais, eu não consigo fazer nada que não esteja ali uma boa dose
de romantismo, né? Porque Entendi. a minha influência foi essa. Eu posso aí citar um montão de gente, mas Gonçalves Dias, Cassimiro de Abreu, esses caras tudinho tiveram uma forte influência na minha formação de escritor. Bacana. O Regis Furtado é o presidente da Academia Literária do Maranhão e eu acabei de receber aqui das mãos dele a primeira antologia da Academia Literária do Maranhão, uma obra fantástica de uma... Olha só a capa desse livro, né? Como ficou lindo, né? Dessa antologia. E na verdade, temos aqui uma representatividade de 40 escritores, né, da Academia Literária do Maranhão, né? Aqui, se vocês tiverem oportunidade, quem dos ouvintes aí tiver a oportunidade de ler, realmente é uma coletânea muito, muito bem feita, né? E o nosso querido Jader Cavalcante, né? Sim. Deu a ideia da capa, que foi, na verdade, a gente fez a uma... arte é dele. A arte é dele, a arte da é capa, de Jader. né? E também o conteúdo, da organização do conteúdo, né? Em termos de... Foi tudo feito por ele, né? E lógico que cada um dos autores apresentou o seu melhor, né? Aqui nessa obra. E aí, Regis, dentro desse contexto aqui, eu quero dizer a você que agradeço, né, pela oportunidade de estar recebendo isso aí. E além disso, nós recebemos também um brinde muito lindo aqui, que foi um vinho, né, personalizado da Academia Literária do Maranhão, que vocês estão vendo aqui. Olha só que coisa bonita também, né? Mas dando continuidade ao nosso bate-papo, né? E aproveitando, eu quero também dizer aos colegas nossos da Academia Literária do Maranhão, que nos escutam certamente, né? Que são todos bem-vindos a esse momento, aos colegas da Academia Maranhense de Letras que nos escutam, da Academia Ludovicense, da Academia Rosariense, Academia Arariense, Academia Vianense, Academia de Presidente Vargas, nossos colegas da Federação de Academia de Letras do Maranhão também que nos escutam, né? Da União Brasileira de Escritores. Aqui tem uma turma muito boa, lá do PEN Clube do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Agora há pouco eu vi os colegas dizendo que queriam escutar também, né? E nós temos aí outras academias, a Academia Luminense de Letras aqui também, da qual a gente participa, a Academia de Belas Artes, Maranhense de Belas Artes, da qual eu sou o vice-presidente também. E aí, na verdade, a gente vai, à medida que for conversando, a gente vai lembrando das demais, para não deixar de falar de alguma. E se deixar de falar de alguma, todas estão aqui representadas. Regis, os seus pais desempenharam um papel importante na sua vida, né? Como eles influenciaram os seus objetivos e escolhas? Na realidade, eu me considero um homem assim, extremamente feliz, né? Eu acho que tudo começa na família. E eu tive uma base familiar absolutamente fantástica, né? Era um homem que acordava às 4h30 da manhã para trabalhar, para levar o pão de cada dia para dentro de casa, com uma família imensa, né? Minha mãe teve 21 filhos, Olha né? só. Dos quais 11 sobreviveram numa época dificílima no Maranhão, onde os recursos médicos de saúde eram extremamente complicados, mas 11 sobreviveram. E este homem, ele era o provedor, né, da família. Então, este é o exemplo que eu tenho dentro da minha casa. Um homem provedor, trabalhador, que acordava às 4h30 da manhã, ia dormir por volta das 8, 9 horas da noite, né? E todo esse tempo era dedicado à família. Para dar suporte a este homem, tinha uma mulher extremamente maravilhosa, cheia de talentos, né? Porque administrar uma casa com 11 filhos, tá certo? E com o marido que passava o dia inteiro fora, porque tinha que prover a família, não deve ter sido uma tarefa muito fácil, né? Muito fácil. Então, eu tive uma base familiar fantástica. Tudo aquilo, tá certo, que eu fiz ou que eu pretendo fazer, eu sempre busco os ensinamentos que eu tive lá na minha adolescência, lá na minha infância, né? Os conselhos, principalmente dados pela minha mãe, né? Principalmente dados pela minha mãe, com quem a gente tinha mais convivência, lógico, porque é com quem a gente tinha o dia inteiro ali do lado. Tá? Agora, isso como homem, né? Como homem foi isso aí. Tá? Como escritor, logicamente que foram outras influências, né? Eu tive influência da literatura, porque eu lia muito, ainda hoje eu tenho o hábito de ler, mas não leio mais como eu lia antigamente. Tá entendendo? Eu digo que hoje eu estou no piloto automático, tá? Que eu tinha que aprender, estou no piloto automático, né? Mas eu lia muito e eu sentia a necessidade, Sanches, de
botar numa folha de papel em branco aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava pensando. Às vezes a dor nem era minha. Eu pedia emprestado aquela dor, né? E lá eu escrevia alguma coisa, tá? E essa história de música, tá certo? Foi por acaso. Aconteceu em Belém, um amigo meu que era compositor, chegou assim, pô, eu tô com essa melodia aqui, eu não consigo fazer uma letra. Você vai deixa eu escutar isso aqui. Eu digo, pô, Vetinho, eu acho que eu consigo colocar alguma coisa aí. Coloca. Coloquei, ele gostou, né? Aí ele passou a me estimular a escrever letras de música, né? O Regis é engenheiro agrônomo de formação, né? Mas ele conciliou, como tem falado aqui, a carreira técnica com a carreira também literária, né? E com a música, né? Que acabou de ser colocada, né? Como foi essa transição? Porque, na verdade, você falou que já nasceu pronto, né? Mas eu tenho ainda uma convicção de que a gente vai, apesar de nascer com aquelas, eu diria assim, com aptidão para alguma coisa, a gente vai sempre moldando, a gente vai melhorando, né? Vai aprendendo, né? Como é que foi essa transição aí, se é que existiu? Porque você falou que, no primeiro momento, você fez um poemazinho lá, aquele poema, e muito parecido com o meu, rapaz, você tem essa iniciativa que você falou aí, aconteceu comigo também. O que me fortaleceu a escrita foi algo que eu escrevi, ainda jovem, e levei para meu pai em Rosário, e ele leu e disse, meu filho, com essa idade já escreve tão bem. Aquilo foi a palavra mágica, né? Mágica. Que transformou. Conte um pouco sobre isso, né? E depois, aproveitando, como é que foi essa transição sua de Brejo para São Luís, né? Posteriormente para Belém, né? Quais foram as principais influências e aprendizados que você obteve nessa cidade? Iniciando lá em Brejo, né? Então, Brejo, na época, ele só oferecia, nós chamávamos na época, até o 4º ano do ginásio, né? Hoje, ensino fundamental, lógico, né? Quando que eu terminei meu ginásio, eu tinha 2 opções. Ou eu ficava em Brejo para ser comerciante, como meu pai era, mexer talvez nas fazendas que ele tinha, né? Como ele mexia, ou eu ia estudar. Muito mais por influência da minha mãe, que não queria filho dela lá, né? Ela nos jogou para cá, para São Luís. Que aqui já moravam meus irmãos mais velhos. Aqui eu fiz, né, Colégio Dom Bosco, né? Fiz todo o meu 2º grau no Colégio Dom Bosco. E interessante, porque nessa época eu escrevia esporadicamente. Eu tinha o hábito de escrever, mas eu não levava aquilo a sério, né? O que eu levava a sério era o meu estudo e o esporte que eu praticava, né? Eu praticava esporte na época. Então eu digo que minha vida são fases. Eu tive a fase de estudar para vestibular, que eu só tinha olho para vestibular. Eu tive a fase da minha fase de atleta, né, onde eu fui da seleção maranhense de voleibol, e lá no Pará joguei pela seleção da minha faculdade e fiz alguns jogos pelo Clube do Remo do Pará também, em voleibol, né? Tá. Então são fases. Depois veio aquela fase de muito trabalhar, foi quando eu recebi o meu diploma e eu caí no campo para trabalhar, tá certo? Nessas fases, eu escrevia. Nessa época não tinha computador para a gente guardar os nossos arquivos, né? Então, mas eu tinha um livrozinho parecido, normalmente desse tamanho aqui, que eu ia escrevendo e colocando lá, né? Quando eu passei a ter acesso ao computador, eu joguei tudo aquilo no meu computador. E fui jogando lá, fui jogando e tudo mais, sem nenhuma pretensão de absolutamente nada. Eu nunca tive a pretensão de vender livros, tanto é que eu não vendo livros. Todos os meus livros que eu já publiquei 3 livros, né? Eu faço doações de livro. Eu acho que é uma maneira, como eu não vivo disso, isso não é a minha renda, né? Eu acho que é uma maneira que a gente tem de estimular a leitura. Então, eu distribuo livros, tá? Eu só vendo o livro no dia do lançamento. Se eu vender 1 milhão de livros, é 1 milhão de livros. Se eu vender um livro, é só um livro. Naquele dia, eu vendo. Mas, durante o tempo, enquanto estiver em estoque, eu faço doações. E eu tinha um computador, eu tinha um escritório em Belém e tinha um computador na minha casa, né? E um dia um amigo dele me ligou, o Vetinho, que é compositor. Ele, Regis, meu computador quebrou, me emprestei para fazer um trabalho. Para vir para cá. Não vou para o escritório hoje não. Ele foi um dia de sábado lá para casa. E ele mexeu no meu computador e encontrou essa pasta de arquivo. Nessa época a gente gravava, salvava em disquete. Né? Em disquete. Eu sou antigo, viu? Sim. E ele gravou tudo aquilo, um disquete e levou.
Quando deu uns 3, 4 dias antes do lançamento, ele falou assim, olha, o que tu vai fazer na sexta-feira? Mas, rapaz, eu não tenho nada para fazer, então não assume nenhum compromisso que eu passo aqui às 6 horas para te pegar. Ele passou lá em casa. Eu fui para o lançamento do meu livro que eu não sabia que eu tinha publicado. O livro chamado Elegia. A partir daí, e pelo fato do Vetinho ser muito conhecido, muito querido e tudo mais, ele levou muita gente para o lançamento. Nem Carlos Drummond vendeu tanto livro quanto eu. Em lançamento. Em lançamento. Não é, no dia do lançamento, né? Eu vendi livro que eu já estava só de tanto autografar. Tá? E a partir daí foi que eu comecei a ter o estímulo e vestir a carapuça de poeta. Porque até então eu não me considerava, né? Não considerava nada. Eu comecei um escritor que gostava de escrever poesia, adorava fazer acróstico, né? Queria ganhar uma namorada, aí eu fazia o acróstico lá com o nome da garota e tal. Mas, coisa do passado. Hoje, eu já vesti a carapuça, eu digo, eu sou escritor, tá entendendo? Eu sou escritor. E já, quanto às academias, né, já fiz parte de umas 15, que eu não faço mais também, né, eu acho que não é perca de tempo, mas eu fico me pensando, o que eu faço na Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul? Eu nunca vou lá. Então não tem por que fazer parte de lá, né? Então as academias foi também por convites, né? Fui sendo convidado, fui aceitando, depois eu estava todo enrolado com tanta academia, eu digo, nossa, deixa eu dar uma paradinha, porque está na hora de parar. Mas é assim, né? Assim, de uma forma muito, muito sucinta, foi dessa forma. Deixa eu falar, você falou um negócio interessante pra caramba, né? A gente tem esses momentos na vida, né? Que você tem que decidir alguma coisa. Eu também já escrevi há muitos, tipo assim, há 10 anos eu escrevo diariamente, né? Aí criei aquele site Fala Sanches, né? E depois agora a rádio Fala Sanches Web, que na verdade essa rádio ela foi um incentivo até do querido amigo Coronel Lopes, né? Que me fez conhecer o nosso querido Fábio Hunter, que está aqui com a gente hoje, né? E nós estamos aqui no estúdio de TV e Rádio Hunter Web, né? Que nos fez chegar até aqui. Então, teve um momento, Regis, muito parecido com esse, olha só as coincidências, né? Que eu digo assim, a partir de hoje eu vou me declarar escritor. Porque tem aquele negócio que a gente vai dizendo assim, vou escrevendo, mas você não está seguro ainda para dizer, né? E no dia que eu decidi, eu digo, agora eu posso dizer mesmo que sou, né? E aí a gente vê. Mas deixa eu lhe perguntar, e agora a gente vai fazer uma dobradinha mais rápida, porque para a gente poder atingir o nosso objetivo aqui. Certo. A gente vai ser mais rápido nas perguntas e nas respostas também, né? O seu primeiro livro de poesia, você falou que foi Elegia, né? Foi publicado em 2002, você já falou que foi um sucesso, que vendeu mais do que Carlos Drummond de Andrade. E o que inspirou você a se tornar escritor e compositor, né? Você já contou um pouco disso aí, né? Então a gente vai passar um pouquinho aqui à frente, né? Você é um homem de muitas realizações, mas também deve ter enfrentado desafios. Quais foram alguns dos principais obstáculos que você superou em sua vida? Não, na realidade eu digo que, como eu te falei, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus. Tá? Eu nunca tive problemas dentro da minha casa do meu pai com faltas. Nunca nos faltou nada, absolutamente nada. Seja material, seja espiritual, seja o que você puder imaginar, o meu pai e a mamãe sempre nos proveram isso. Isso é muito importante, tá? Porque eu não parti do zero. Eu não vim do zero. Eu admiro muito a pessoa que nasceu num ambiente de uma pobreza e consegue, tá? Eu não parti dessa pobreza. Seria muita hipocrisia da minha parte dizer que não, porque eu nasci, porque na casa tem dia que não tinha isso. Papo furado. Minha casa sempre foi muito farta, tá? Meu pai sempre proveu, sabe, com muita dignidade aquilo lá. Então, pra gente que já nasce aqui, permanecer aqui é fácil, basta ter cabeça, né? Não ter atos extravagantes, e subir um pouquinho mais se torna muito mais fácil, tá certo? Então eu tive todas as oportunidades, eu tive a oportunidade de me formar na segunda melhor faculdade de agronomia do Brasil, que era a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, tá certo? O fato de eu já sair de lá com um diploma desta faculdade, o campo profissional já estava à minha disposição. O que competiu a mim? Fazer o meu trabalho com toda a dignidade possível, tá certo? Procurando ser o melhor, eu sempre nunca fui,
mas eu sempre procurei dar de mim o que eu tenho de melhor de mim, seja na minha profissão, seja aqui no livro que eu escrevo, seja aquilo que é de melhor de mim, aquilo que eu tenho de melhor está aqui. Pode até não ser o melhor de tudo, mas é o que eu tenho de melhor. Então eu sempre tratei disso com muita facilidade, tá certo? Eu não tive problemas, tá certo? Óbvio que eu tive desafios, né? Eu fiquei viúvo, eu tinha 35 anos de idade, com 3 filhos, adolescentes. E não é brincadeira você, com 3 filhos, adolescentes, ter que trabalhar, ter que cuidar dos filhos, ter que cuidar da casa. Tá entendendo? Isso não é fácil. É um desafio e tanto. E numa terra que eu não tinha parente. Quer dizer, minha esposa, sim, tinha os parentes lá. Mas todos eles tinham uma atividade muito forte, atividades profissionais e outras tantas, né? Então era eu e meus filhos. Então isso foi um desafio, tá certo? Muito forte da minha vida. Tanto é que eu abri mão na época, de um cargo importantíssimo que eu tinha no Pará. Eu deixei de ser secretário de Estado. Cheguei para o governador e entreguei. Entreguei. Eu era secretário adjunto da Ciência, da Indústria, Comércio e Mineração. Tá? Cheguei ao governador, não tenho como. Ou eu cuido dos filhos ou eu cuido da secretaria. Os dois eu não estou conseguindo compatibilizar. E ele foi muito... Tenho gratidões eternas por ele e disse assim, não, tudo bem, eu aceito, você vai ser meu assessor. Aí eu fiquei mais folgado, né? Mais folgado. Foi a partir daí que... Eu tive muita sorte, porque sempre tive pessoas do meu lado, e não foi por escolha, né? Porque eu não escolho amigos, né? Os amigos acontecem. Eles chegam, eles vão embora, problema deles, né? Eles chegaram porque é problema deles e vão embora, problema deles, não é porque eu chamei, nem porque mandei embora. Então, eu sou feliz. Bacana. Tá muito feliz. Olha só, é tão bom a gente ser feliz, né? Eu também, né? Porra, e esse cavaleiro também, esse menino feio pra caramba. Olha aí, Hunter, tá vendo aí, né? Graças a Deus, né, Fábio? Eu tenho uma família também aí, ele sempre tá falando. A outra coisa importante, né, é que a gente, para os ouvintes aí que nos ouvem a partir de agora, né, é que eu estou aqui fazendo a entrevista com o Regis Furtado, que é o presidente da Academia Literária do Maranhão, e está contando aqui para a gente coisas que a gente nunca imaginava que iria saber, talvez, se não tivesse a oportunidade, né? Mas agora, você como presidente atual da Academia Literária do Maranhão, né, quais são os seus principais desafios e oportunidades que você enfrenta e também as perspectivas para 2026? Tá bom. Eu digo assim, tá? Quando a gente faz parte de uma academia, o eu desaparece, tudo passa a ser nós. Tá? Tudo que eu faço, eu não faço no meu nome, eu faço em nome de uma academia e de hoje 33 escritores titulares e mais 7 ou 8 que nós temos de correspondentes. Tá? É em nome deles, em nosso nome que eu faço. Tá? Eu digo assim que o principal desafio, Sanches, que não é meu, mas é de todos os artistas, principalmente os que moram no Maranhão, tá? Não é dinheiro, é falta de apoio. E esse apoio pode vir de várias formas. Pode vir o apoio que a gente pode ter na mídia, para poder divulgar o nosso trabalho, que a gente não tem. Tá certo? Não tem. As rádios não abrem as portas, os jornais não abrem as portas. Você entende? E a gente fica à mercê, tá entendendo? De ver o subproduto da cultura se sobressair muito mais do que aquilo que tem qualidade. Tá certo? Aqui são 40 escritores de qualidade. Você pega qualquer obra que aqui está, nesta antologia, tá? Você não vê alguma coisa que possa desmerecer o que tem de melhor no Brasil. Está aqui. Isso aqui a gente não tem. Nós não temos essa oportunidade de mostrar isso aqui. Nós não temos, tá? Não é Lei Rouanet, tá entendendo? Eu costumo dizer que a Lei Rouanet pode deixar lá para os atores da Globo, tá entendendo? Pode deixar para o seu Gilberto Gil, que vai numa empresa falida chamada Correios, ainda pega 4 milhões e 700 mil dessa empresa falida, tá certo? Deixa lá para eles, tá entendendo? Não tem problema não, porque para nós lançarmos esta obra de arte aqui, não teve dinheiro público. Ninguém colaborou, a não ser os próprios acadêmicos, tá certo? Aqui, eu estou na minha mão, tenho isso aqui, custou quase 11 mil reais, dinheiro dos acadêmicos. Não foi dinheiro público, então a gente não precisa de dinheiro, tá? Precisamos de oportunidade, de espaço para mostrar o que nós sabemos fazer. Regis, nós estamos aqui encerrando esse primeiro módulo, né? Nós vamos fazer 2 módulos de 30, porque ótimo. Estamos na metade do negócio aqui. É porque eu soube que o nosso amigo Fábio Hunter disse que tem um café aí preparado para a gente, né?
Aí a gente vai tomar esse cafezinho. Toma sim, né? bora assim. Não, vamos aproveitar que o Fábio hoje está simpático, né? Hoje está simpático. Está bonito aí. Ele tá bonito ainda. Não sei como é que ele consegue ficar bonito assim, dormindo às 5 horas da manhã. Porque o Fábio Hunter é um cara extraordinário. Além de trabalhador decente, ele é um cara de uma criatividade fantástica, né? Eu até recomendo que os colegas que nos ouvem tenham a oportunidade de conhecer o trabalho dele, né? E, Fábio, eu vou aproveitar e fazer mais 2 perguntas aqui para o nosso querido, para a gente poder tomar esse café que você está dizendo que está pronto aí, né? Como você vê o papel da literatura e da música na sociedade contemporânea? Se for difícil responder isso, não é difícil, né? Você me disse que eu passo para outro. Não é difícil. Sanches, olha, eu tenho assim muito respeito por toda e qualquer tipo de manifestação artística. Você pode ter certeza disso, tá? Eu tenho muito respeito por tudo aquilo que o artista cria. Tenho muito respeito. Mas existem coisas, né, que a gente lamenta, né? A gente lamenta. Eu preciso lamentar, que eu preciso dizer que eu saio de um Vinícius de Moraes, eu saio de um Tom Jobim, eu saio de um Gilberto Gil, eu saio de um Caetano Veloso, eu saio de um João Bosco, Aldir Blanc, para um Pablo Vittar. Eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer que me assusta. Como que a gente sai, tá certo, do suprassumo para vir aqui para o esgoto da cultura. Tá? Eu preciso dizer isso. Me assusta muito. Eu estive olhando aqui uma coisa interessante, tá? Sim. Muito interessante. Aqui eu tenho Avenida dos Portugueses, muito justo. Avenida dos Franceses, nossos fundadores. Dos holandeses, tá? Dos africanos, tudo justo. Nós temos Cidade do Reggae. Me mostre uma praça, uma rua, uma avenida chamada Atenas Brasileira. Me mostre. Eu estou saindo de quê? Eu estou saindo de Atenas. Nada, não é preconceito, tá certo? Entendi. É questão de qualidade. Eu estou saindo do Atenas para onde? Tá? Então eu preciso registrar isso. Esses são os desafios. Isso é aquilo que às vezes me assusta. Me assusta ver, tá entendendo? Um cidadão, uma cidadã qualquer, arrastar 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas em cima do trio elétrico só porque ela está nua ou seminua. Enquanto que a qualidade, a verdadeira cultura, está lá escondidinha por trás dos panos e tudo mais, porque ninguém tem mais espaço. Não é que não goste, não. É porque não tem mais espaço para publicar. Isso aqui me assusta. Tá? Vocês percebem que o Regis é uma pessoa muito transparente, né? Às vezes as pessoas não gostam de ouvir a verdade, não, né? Não gosto, não. Mas, aliás, eu tenho uma posição de inimigo por causa disso. Mas o nosso momento é exatamente esse, para a gente dizer aquilo que a gente sente, né? O que pode incomodar, mas também, lógico, valorizar aquilo que nos agrada, né? Mas quais são as suas fontes de inspiração para as suas obras literárias e musicais? Vamos lá. Tá? Como eu te digo, às vezes eu peço emprestado, né? Às vezes eu peço emprestado. O cara me conta uma história, então eu vejo uma coisa ali, então eu escuto uma música, tá certo? Eu digo, pô, que cara, que tudo mais. Isso é por aí, tá? E, Sanches, na realidade, tá certo? Eu tenho ao meu lado uma pessoa fantástica, tá? Que é minha esposa, minha atual esposa, né? Fui viúvo, casei de novo, tá? Além dela ser uma poetisa, eu não gosto de dizer que mulher é poeta, não. Mulher poetisa. Eu uso poetisa, tá certo? O correto é isso aí. Além dela ser uma poetisa fantástica e uma compositora fantástica, tá certo? Eu não sei por que ela não publica o livro dela e nem divulga as músicas dela, né? Eu não sei por que ela não faz, nem me deixa fazer, tá? Ela me estimula muito, tá certo? Ela me estimula muito. A minha primeira leitora é ela. Eu digo, olha, o que é que eu escrevi? Ela olha assim, por que é que tu não muda bem aqui? Aí, já vem aquela história de meter o bedelho onde não é chamada, tá entendendo? Disse, olha, essa música que eu acabei de fazer. Eu disse, tá muito bonita, mas se eu fosse tu fazia assim. Então eu tenho todo esse apoio, tenho esse suporte dentro da minha casa. Tá? E as inspirações? Não sei. Vem do nada. Do nada. Então, como eu não sei explicar, eu vou recorrer a Carlos Drummond. Carlos Drummond diz assim, o primeiro verso vem dos deuses, o resto eu faço. Eu digo assim, eu sempre espero, né,
parafraseando Carlos Drummond, eu sempre espero que os deuses sempre me dêem os primeiros versos, o resto eu vou embora. Bacana. Olha, eu estava nessa semana participando de um evento lá da Academia Maranhense de Trovas, a quem também eu quero deixar aqui as minhas boas lembranças. Meu abraço para a minha amiga Wanda Cunha. Nossa academia, tem uma obra dela aqui, com na certeza. Ontologia, né? E aí, eu conversando com uma colega, né, e ela dizia assim, rapaz, eu só vou escrever a trova quando eu tenho inspiração. Eu digo, minha querida, é diferente, sabe por quê? Porque a inspiração você faz. Sabia, Regis? É assim, eu vou começar, né? Eu vou dizer, eu vou escrever agora. E depois você amadurece, depois você transpira. Então, olha, se eu fosse esperar inspiração para escrever todos os dias, eu não teria... Nunca, né? Porque eu tenho que criar um momento para fazer aquilo. Agora, Regis, vamos encerrar com uma perguntinha aqui, para a gente partir para o nosso momento, né? Tá certo? O café, eu tô querendo o café. Eu estava dizendo que esse café parece que ainda vem com o bolo que eu vou fazer aí. Não, o Fábio é danado. De feio, né? Então, você tem 150 músicas compostas. Até o dia que você mandou. Sim. Mas você tem certeza que já tem mais, porque você também compõe quase diariamente, né? Assim como eu escrevo, você compõe, né? Eu já percebi isso, né? Com 30 delas gravadas por artistas do Maranhão, né? Sim. Qual é o processo de criação de uma música para você? E aproveitando aí, você já fala com o Fábio, com o nosso querido Fábio Orlando. Que é um grande técnico, muito bem. Ele disse que escutando ele já toca o violão todinho, né? E a gente não sabe, né? Assim, tá? Eu recebo às vezes muito estímulo do meu parceiro, do Oberdan, né? Às vezes ele me liga assim, pô, vamos fazer... Eu estou pensando assim, ele joga lá o mote, né? Tá. Eu pego aquele mote, eu escrevo a letra, tá? Eu pego o mote, escrevo a letra, aí eu olho, eu mando para ele, ele vai, põe melodia. Eu não gostei muito não. Não é da melodia, porque a letra tá ruim, deixa eu melhorar essa letra e tal. E a gente vai amadurecendo a música por aí, tá? Eu preciso muito da melodia para fazer a letra da música, muito, porque eu vou adequando a letra de acordo com a melodia, né? Isso aí acontece demais. Outras vezes, tá certo? Eu também, pô, vou falar aqui hoje. Pai, eu vi aquele cara falando de solidão. Deixa eu falar um pouquinho sobre solidão. Vamos falar um pouquinho sobre saudade. Como eu te falei, por mais que eu queira falar da cadeira, mas se eu falar da cadeira, eu vou falar da cadeira com gestos românticos. Tá certo? Aqui sentou meu amor, aqui tá a sombra dela, o cheiro dela ainda tá por aqui. Porque esse é o meu estilo. Esse é o meu estilo. Eu não consigo fugir disso, tá? Então vem por aí. Essas 80, eu tenho só com o Oberdan, só músicas que eu chamo de músicas religiosas, nós temos 20. Já disse, Oberdan, já fizemos toda a Santa Ceia, tá certo? Todos aqueles que foram canonizados depois da Santa Ceia, nós já temos, tá? Se a gente não for para o céu, a gente não vai nunca mais na vida. Só música religiosa, nós temos 20. Entendeu? Música de boi, né? De boi bumbá, no sotaque de orquestra, rapaz, eu acho que nós temos também bem umas 30 por aí, né? E o resto são músicas sertanejas. Nós temos um pouquinho nós temos brega, né? Eu gosto de um breguinho, também eu gosto de um brega. Tá? Então isso vai sendo criado no dia a dia, né? No dia a dia a gente pega uma imagem, pega uma ideia, pega uma frase, né? Lê um poema que te inspira, escuta uma música que te inspira, tudo isso faz parte do meu mundo, tá? Regis, como a gente está encerrando esse primeiro modo, manda um abraço para os colegas aí que escutam você, que você lembra que realmente merecem esse momento agora de uma lembrancinha. Tem uns 3 ou 4 aí que você possa mandar. Eu vou aproveitar e vou mandar um beijo aqui para minha querida amada esposa, Maria do Socorro Menezes Monteiro Sanches, que o nome dela já é grande, né? Assim, rapaz, é isso que eu ia te dizer. Se eu não começar mandando um beijo para minha mulher, eu não entro em casa. Se eu não falar para Rosana, um beijo para ti, meu amor. Deixa eu também aproveitar e vou mandar um beijo para minha filha. Pois é. Então, e meu filho que disse que vai almoçar comigo agora também. Olha aí, ó. Tá? Então, assim. Para os 5 netinhos também. Eu tenho receio de falar de 3 e ter um quarto lá que eu não falei, né? Ó, meus amigos, obrigado por você estar nos ouvindo, obrigado
por essa audiência, tá certo? E sintam-se amados e beijados, tá? Um abraço a todos. Eu só estou chamando o nome da minha esposa, porque se eu não falar o nome da Rosana aqui, eu sou um homem perdido. Um abraço. Aqui, 10 minutos e voltar. Um abraço, até mais. Ok, agora vamos voltar aqui. Alô. Alô, queridos ouvintes da Rádio Fala Sanches Web, nós estamos aqui retomando a nosso bate-papo, né? Um bate-papo. Aqui não é entrevista, não. Nós estamos colocando em dia, tá certo? As coisas que a gente não falou o ano todo. Porque você furou comigo, né? Como você furou comigo, nós estamos colocando em dia o nosso papo. Só isso. Foi. É por isso. É isso aí. Bacana. Mas foi um momento importante. Sim, né? Com certeza. Para todos nós. Foi o que eu falei para Coronel Furtado, meu querido amigo Coronel Furtado. Coronel, a cultura ela é plural, tem lugar para todo mundo. É verdade. E outra coisa importante, né? Porque essa antologia, ela foi lançada recentemente, né? Num evento em que a Academia Literária um ano, né? E nesse momento eu tinha outro compromisso também pela FAUMA, né? E na verdade eu estava representando a alma lá. Sim, com certeza. Até que eu coloquei isso escrito lá. Você não leu o que eu escrevi. Mas leia, eu fiz um resumo. Não, eu li. De tudo, né? E lá eu citei, né? Estava representando. E aí, também, eu cito no nosso momento que nós tivemos agora, essa semana passada, né? Com a Academia Maranhense... De Juventude, coisa assim, né? Exatamente. Que eu pedi para você... Academia Maranhense de Letras Infanto-Juvenil. Infanto-Juvenil. Meu irmão, um negócio fantástico. Fantástico, né? Pô, muito obrigado. Porque assim, para mim, assim, eu já falei para Furtado, dia de semana, de 1 até 7 é muito complicado eu assumir compromisso, porque eu entro 1 hora para trabalhar e saio às 7. Tá entendendo? Fica muito complicado eu assumir esse tipo de compromisso. A partir das 20 horas, 20h30, aí já fica mais fácil para mim, tá? Foi por isso. Tira uma foto nossa aí, você tirou já? Vamos olhar para ver se cabe aí, tirar a foto. Agora, vê se quando tu olhar pra gente, olha com um olhar assim mais bonito pra poder ir só aí também. Obrigado. Então é isso. Ok. Nós estamos aqui no segundo módulo, né? O nosso bate-papo informal, como ele foi citado. Regis, qual foi a sua grande frustração na vida e como você superou? A grande frustração é porque eu tentei ser um músico, assim, um instrumentista, não músico, instrumentista. E eu não saí do básico do violão, né? Não saí do básico, tá? Mas isso tem uma série de explicações, né? Como falei, minha vida sempre foi por etapas. Eu tive que abrir mão do violão para estudar, né? Eram duas coisas que porque eu era muito chegado na noite, muito chegado na boemia, e se eu saísse de casa gostando da noite, da boemia, com o violão debaixo do braço, eu não ia estudar. Não voltava mais. Mas lembra, se você for na minha casa eu tenho violão, eu tenho guitarra, eu tenho saxofone, eu tenho pandeiro, né? Eu tenho. E hoje também nem o básico eu sei mais, né? Hoje, de vez em quando eu pego no violão, quando eu estou fazendo música, para saber para onde é que eu vou, né? Se eu subir aqui, fica melhor, eu vou no violão. Se eu descer, fica melhor. Se eu permanecer na reta, fica melhor. O violão me tira essas dúvidas. Mas eu tenho essa frustração de não ser um instrumentista, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma canja para os nossos colegas aqui da Academia Literária do Maranhão. Vamos sim. Escreveram essa bela antologia. Sim, essa belíssima. A gente vai só citar o nome de cada um deles. Eu cito 10, você cita 10. São 40, né? Então tu tem que citar 20 ou 20. 10, você 10, depois a gente vai citando os outros 10, né? Aqui é por cadeira, né? Por cadeira. Que é o Nelim Vieira, né? Que tem aqui também o Nelim Vieira, o Regis Furtado, que é a cadeira número 2, Zé Carlos Sanches, cadeira 3, Bial Ramos, cadeira 4, Osmar Gomes, cadeira 5, Antônio Guimarães, cadeira 6, a cadeira 7, Eloy Melônio, a 8, Luiz Tadeu, a 9, Wellington Santana, e a cadeira 10, o Francisco de Assis, o meu amigo. Um abraço aí, gente. A 11 é o Carlos Augusto Soares, a cadeira 12 é o Flávio Braga, a 13, Arlivan Dias, a 14, Zé Carlos Gonçalves, a 15, Antônio Francisco Padilha, a 16, Maria Vitória Bolsas, a 17, Pedro Neto, 18, Wilson Chagas, 19, Rui Palhano, 20, Nilson Araújo. E a 21ª cadeira de Jada Cavalcante, a 22ª do Bento Moreira Lima, 24ª José Santana, 25ª Wanda Cunha, 26ª Zé João, meu amigão,
o 27ª Cidinho Marques, 28ª Márcia Montenegro, e a 29ª Jorge Passinho, e a 30ª Márcia Reis, colega nossa também da Falma. Aí nós temos na 31 Raimunda Fortes, na 32 Argelina Dias, na 33 Walterline Maia, na 33, tá. Sim. Por quê? Porque daqui para frente eles são os nossos correspondentes, tá certo? Aí nós temos 33 efetivos. Correspondente, 41 Edmilson Sanches, a 42 Matheus Almeida, a 43 Edilânia Carvalho, a 44 Humberto Marcelos, 45 Ascensão Pessoa, 47 Jonieri Rubim, 49 Luiz Carlos e 81 Jeane Fidan. Ok. São esses, esse é o time, né? É o time de excelência. De excelência então, que... Voltando aqui ao nosso bate-papo, né? E a maior conquista pessoal sua, qual foi? Não sei, Sanches, honestamente, Tantas, né? Graças a Deus são tantas. Mas na realidade eu acho que todas elas são muito importantes, porque acontece no momento importante da tua vida. Então naquele momento, aquilo ali foi a coisa mais importante. Por exemplo, a coisa mais importante da minha vida, que eu lembro assim com muito carinho, passar no vestibular, que era um desafio absolutamente fantástico. Que coisa tá certo? Eu saio daqui, vou fazer vestibular em Belém, tá certo? E sou o primeiro lugar no vestibular da FICAP, da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Para mim, o primeiro lugar não é importante. O importante é eu ter passado. Outro momento muito importante, tá certo? Foi o momento que eu recebi o meu diploma, sabe? Eu senti uma emoção fantástica de receber aquele diploma. Eu nunca pensei na minha vida, né? Eu pensava comigo mesmo. Como é que um menino que sai lá do Maranhão, aqui, chega aqui no Pará, conquista tudo isso como eu estou conquistando, né? Tive outro, por exemplo, primeiro casamento, nascimento dos meus filhos, meu segundo casamento, né? São coisas muito importantes na minha vida. E eu não vejo assim, toda vez que eu procuro me lembrar, uma coisa que é material, assim, que tenha me empolgado. Eu comprei um carro. Claro, eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu comprei um carro, tá? Eu comprei um apartamento em Belém. Claro, eu trabalhava, comprei um apartamento em Belém. Eu comprei uma casa em São Luís. Eu não trabalho? Tá certo? Eu nunca fui extravagante. Eu fui da noite, tá certo? Sempre gostei muito da noite. Hoje não gosto mais, muito tanto, né? Mas eu sempre gostei muito da noite, sempre fui da boemia, mas com muita responsabilidade. Eu não tenho um ato da minha boemia que eu me arrependa. Eu só me arrependo de não ter tocado mais violão. Isso eu me arrependo muito. Né? Que eu devia dizer que é outra coisa, que eu ter tocado outras coisas. Né? Não. Eu me arrependo que eu deveria ter encontrado um tempinho mais para me dedicar ao meu violão, tá entendendo? Tá bom, mas tá ótimo, maravilhoso. Eu faço minhas músicas com ou sem violão, tá entendendo? Porque para você fazer música tem uma coisa interessante. Não precisa você saber instrumento nenhum, né? Você sabe os compassos musicais, você vai lá, vai tateando, pô, isso aqui tá errado, volta, você faz a música, tá certo? É lógico que o maestro, aquele cara que domina com profundidade os campos harmônicos das melodias, né, e dos tons, né, é muito mais fácil. Porque para mim, eu sofro pra caramba para terminar uma música. E o Robertão, eu sento com eles, daqui a pouco a música está prontinha. Ele só vai pro violão e depois coloca os arranjos, né? Para ele é muito mais fácil. Para mim é mais difícil. Né? Bacana. Nós, graças a Deus que a gente vai passando de idade, né? Vai crescendo, mas os sonhos da gente, eles nunca acabam. Não acabam. Então qual é o seu sonho pessoal e profissional? Hoje, profissional já sou aposentado, né, Sanches, tá? Continuo trabalhando porque... Eu me pergunto, como é que um cara que trabalha desde 17 anos, chega aos 68 como eu cheguei, vai ficar em casa fazendo o que o dia inteiro? Brigando com a mulher, brigando com os cachorros, não dá certo, né? Então eu tenho que sair de casa, eu tenho que produzir. Eu sinto necessidade de produzir, de trabalhar, de fazer essas coisas, tá? Então, profissionalmente, eu já fui secretário de Estado, já fui auditor de empresa multinacional, já fui, né? Então, profissionalmente, eu acho que eu alcancei aquilo que eu nunca nem pensei em fazer. Muita coisa foi por acidente, tá? Consegui, conquistei, tá? Pessoal, como eu já disse, qual a idade que eu tenho? Casado, com 4 filhos, 6 netos, eu já conquistei tudo que eu quis na minha vida, tá? Então, tocar a vida sem grandes atribulações, evitando problemas, evitando... sem atribulações já tá bom demais, tá? Nós agora vamos falar um pouco voltar para a alma, né? A questão nós falamos que
a Alma em 2025 foi um sucesso, né? Realmente. Graças a eu Deus. sempre falo isso, né? Porra, uma academia que iniciou agora. Cada mês um autor nosso lança Nosso, um livro. é nosso. Cara. Nosso, né? É nosso. Lança um Cada livro. mês um acadêmico lança um livro. E ao final do ano, olha só, já temos uma antologia. Uma antologia. Né? Aí eu digo o seguinte, quais são as nossas perspectivas para 2026? Isso, vamos lá. É lógico que nós vamos sentar em janeiro, como nós fizemos no janeiro passado, tá? Para nós planejarmos a academia, né? Planejamento é uma coisa que sai de uma só cabeça. A gente tem que escutar todo mundo, os problemas e tudo mais. Em cima disso, a gente vai traçando os rumos. Agora, eu imagino que manter os nossos saraus mensais é de fundamental importância. Tá certo? Você procura, assim, na história de qualquer academia que tenha feito um evento cultural mensal, o lançamento de livro do acadêmico. Procure. Acho que você não vai encontrar. Alma nós temos. Tá? Foram 9 saraus, 9 acadêmicos da Alma lançaram livros, tá certo? Lançaram livros. Então, acho que manter isso é muito importante por vários motivos. Por quê? Primeiro, porque aproxima os acadêmicos. É um momento de alegria, de congregação, né? Que a gente está batendo papo um com o outro e tudo mais. Isso vai fortalecendo os laços acadêmicos, os laços pessoais, os laços de amizade e tudo mais. E a gente vai trocando ideia. A gente aprende lá, aprende com um, aprende com o outro e tudo mais. Isso é muito importante. Eu acho que continuar é fantástico. Eu acho que nós vamos lançar nossa segunda antologia no ano de 2026. Já estou dizendo para os nossos acadêmicos, preparando material, né? Para lançar nossa segunda antologia. E eu acho também que a gente precisa dar um pouco mais de visibilidade. Eu tenho tentado, tá? Eu tenho tentado conquistar espaço na mídia, né? Mas não está fácil. Tá? Tem um cara, por exemplo, que eu tenho um carinho imenso por ele, que todo sábado ele me dá espaço no programa dele, que é chamado Frank Matos, né? Então, todo sábado, ele tem um programa chamado Saudade é Pra Quem Ama, começa às 8 da manhã, termina às 10 da manhã na Timbira 95.5 MHz, que lá eu tenho um espaço, tá? Então, todo sábado eu estou lá com o Frank Matos. Tá legal, tá certo? Mas tira Frank Matos, eu mando convite para todos os jornalistas que eu conheço da televisão, da rádio e tudo mais. Os caras não dizem nem recebi, nem muito obrigado, né? Tá certo? Não dizem nada. Quer dizer, este silêncio é que machuca muito mais do que eu não. Né? Eu não posso ir, eu não vou mais e tudo mais. Mas eu vou continuar mandando, tá? Vou continuar convidando. Pode ser que um dia a gente toque a acessibilidade deles. Mas deixa eu dizer para você, meu querido, que a Alma, todo dia, ela é... Nos meus, por exemplo, nas minhas publicações, nas publicações dos nossos queridos confrades e confreiras, ela está sendo todo dia multiplicada. E você está tendo uma oportunidade de ouro aqui na Rádio Fala Sanches Web hoje para levar essa mensagem. Eu vou publicar isso aí em tudo que eu puder. E nós vamos continuar divulgando esse trabalho, de forma que as pessoas possam entender que esse é um trabalho diferenciado. E não só dessa Academia Literária do Maranhão, como das outras academias. O Maranhão, viu, Fábio, até? Rapaz, está num momento assim de efervescência literária. São tantas Isso é verdade, pessoas, né? verdade. E academias. Eventos, acontecendo eventos. E a gente vê, rapaz, uma qualidade, né? Muito forte. Agora, aproveitando esse momento, eu queria te perguntar, Regis, como é que você vê o impacto da inteligência artificial na escrita e na música, meu irmão? Eu sou um pouco crítico quanto a isso, tá certo? Eu sou um pouco crítico. Puxando um pouquinho do que tu disseste antes, sim, eu só lamento que estes eventos culturais que acontecem toda semana não tenham o apoio da grande mídia. Lamento muito isso. É a gente com feito formiguinha nas redes sociais, publicando isso, aquilo, outro. Quanto à inteligência artificial, eu não sou contra nenhuma tecnologia. Por que eu não sou contra? Eu trabalho na Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu não posso ser contra isso. Eu estava no local errado, né? Eu entendo que o poeta, eu entendo que o escritor, ele tem que usar o seu coração mesmo e a sua habilidade de escrever. Eu entendo isso. Está entendendo? Eu entendo que o músico, eu entendo que a inteligência artificial, ela pode ser uma ajuda que você vai receber, mas não pode ser a tua essência. Não pode te substituir. Não pode substituir
o técnico do som, não pode substituir o maestro, não pode substituir o cantor, você não pode isso, o músico não pode, e nem pode substituir o escritor. Por exemplo, eu sempre fiz isso, tá? Vou confessar aqui um segredo meu. Eu sempre fiz. Às vezes eu estou escrevendo um poema, a palavra está bem aqui, para escrever, eu não consigo me lembrar dele. O que eu faço? Eu vou lá no Google e disse, Google, uma palavra que rima com garrafa. Aí vem girafa, tarrafa, uma porção de coisa. Aí eu escolho aquela que estava no meu subconsciente, mas não consegui. Opa, essa aqui que eu estou atrás. Eu vou e uso. Sim. Isso eu faço desde que eu fui apresentado a uma ferramenta chamada Google. Tá certo? E isso sempre. Mas isso não está tirando a minha essência. Tá certo? A minha essência é escrever. Tá certo? A minha essência. E eu procuro todo santo dia melhorar a forma que eu escrevo, a forma como eu escrevo um verso, tá certo? A forma como eu escrevo uma frase. Eu procuro fazer isso todo dia. Eu digo, pô, esse negócio tá feio. Não, isso aqui o escritor não escreve assim. Aí eu vou atrás de uma coisa, até que fica de uma coisa mais ou menos, isso aqui já dá para passar, tá? Eu acho que a inteligência só pode ser uma aliada, não uma substituta. Com certeza. Os seus hobbies, fora da... Você uma vez falou que não gosta nem de sair de casa, gosta de ficar dormindo o dia todo. Não, dormir não. Como eu te falei, minha Agora vida... Você não dorme mais do que esse cabo aqui não, isso aqui não. Não, esse é um trabalhador, só que ele é trabalhador noturno, né? Bom, como eu te falei, por fase. Eu tive uma fase que o meu hobby era jogar futebol. Depois, uma fase que meu hobby era ser atleta de voleibol, onde eu já fui da seleção do Maranhense, uma série de coisas aí, tá? Depois, o meu hobby, tá, era sair toda sexta-feira e todo sábado, eu não gostava de sair de domingo, tá? Para ir para um barzinho, porque a melhor bebida é do bar. Porque naquele momento eu estou com os teus amigos, a gente fala tanta besteira, a gente joga tanta besteira, que você alivia a sua alma, alivia o seu espírito e tudo mais. Então o melhor lugar do mundo é o barzinho. Foi uma época disso aí, né? E uma época também que eu tocava bastante violão, lógico que sempre acompanhado de grandes violonistas, né? Porque eu sempre tive essa sorte de ter grandes violonistas do meu lado, né? Sempre brincar dessa forma sempre foi meu hobby. Hoje eu já estou um pouco cansado, né? Meu hobby é escrever, tá? Gosto muito. E eu descobri que é muito agradável, sabe? Eu beber na minha casa. Muito agradável. Por quê? Primeiro que eu não estou incomodando ninguém, minha esposa não se incomoda, tá entendendo? E quando eu, porventura, faço um deslize qualquer de beber um pouquinho mais, o sofá está bem aqui, o sofazinho está aqui, eu não dou problema, né? Eu já não sou da noite. Eu saio à noite com a minha esposa, tipo 11h30, nós já estamos em casa, tá? Mais tardar meia-noite nós estamos em casa. Já não sou mais da noite, essa é a verdade. É por isso que eu disse, porque eu não faço de dormindo, não. Eu faço o dia produzindo. Deixa eu falar. Vamos aqui, estamos aí já finalizando o segundo módulo, né? Completando o nosso tempo aqui. Mas eu queria que você fizesse assim, agora a gente vai ser realmente mais bate-volta. Tá. Por exemplo, você falou que o seu primeiro livro é Elegia, né? É. Mas você tem mais livros, né? Tenho. E diga pelo menos os... Só dois, eu só tenho 3 solos. Três solos, 3. tá? Eu tenho outro livro de poesia chamado Canto da Manhã e tenho um livro de romance chamado Vozes do Brejo. Tá? As outras minhas publicações, elas são de antologias, né? Que eu passei a investir muito em antologia, parece que umas 18 que eu já fiz parte, tá? Qual que é o seu predileto? Tem algum ou não? Ah, tenho. Tem? É o Elegia. Elegia, bacana. É o Elegia. Então, qual a música que você mais se orgulha de ter produzido? Não dá. Não dá? Não, porque veio umas 5 ou 6 na minha cabeça assim. Né? Vamos ver se eu me lembro. Por exemplo, eu me lembro de uma que eu fiz, que era, nós tínhamos um boi, né, lá em Brejo, boi de orquestra, e toda vez que o boi ia sair do terreiro, não tinha uma música de despedida, né? E eu sentei lá na hora, né? Eu já escrevi uma letra. Escrevi essa letra, mandei para o Alberdan, no outro dia estava pronto, ele me mandou e o boi, a orquestra ensaiou, sem estar gravada, sem nada, e foi um sucesso absoluto, né? Então eu tenho uma que eu fiz para a Rosana, que é um mambo muito bonito, por sinal, tá? Com melodia de Alberdan, claro, tá?
que é muito bonito. Tem Nossa Senhora da Conceição, que eu fiz, né? A Senhora da Conceição, é uma muito bonita também. Tem algumas aí, tá? Quando a gente faz muita coisa boa, a gente nem... É difícil, né? É Olha, difícil. São 150 músicas. Eu tava aqui... Não, porque assim, ó, o negócio é interessante, né? Porque assim como o Regis gosta de escrever e também de compor, né? Eu gosto muito de ler e de escrever, né? E aí se você me perguntar o que eu escrevi ontem, eu não lembro. Você sabia? Sim. Eu não lembro. É difícil. Não dá, cara. É difícil. A gente escreve tanta coisa que eu me surpreendo depois quando eu vou olhar e digo, rapaz, é isso aqui, cara, olha só. Aí eu escrevo jogo no computador. Eu escrevo jogo no computador. E aí, por isso que a gente vai fazendo livro. Às vezes, se alguém me pedir uma antologia aqui, uma matéria para antologia agora, eu tenho não sei quantos milhares. Eu tenho mais de 3.000 publicações. Pois é. Né? Então a gente não lembra. É difícil. Agora, só voltando aqui agora para nós, realmente fazer um encerramento, né? Mas eu quero, antes do encerramento, eu quero fazer um pedido aqui para os colegas que nos ouvem. Um negócio que eu tenho feito, né? E não tenho obtido sucesso. Mas é assim, eu trabalho aqui com essa rádio e a gente tem uns custos, né? Que são naturais, né? Sim. De qualquer trabalho, né? Eu tenho a parceria aqui do nosso querido Fábio Hunter, né? Que esse Hunter é um nome bonito pra caramba, mas ele inventou isso, ele escutou o negócio aí do americano e botou o nome Hunter, porque o nome dele, na verdade, é Fábio Bartolomeu Silva. O Bartolomeu é legal, Bartolomeu. Aí, Fábio, é o seguinte, pra gente manter esse negócio aqui, a gente precisa de ajuda, né? Então eu tenho um Pix que é o 98981359372, eu vou repetir, 98981359372. Os colegas que nos ouvem, os ouvintes aí que queiram contribuir com a gente aceita. Porque a gente tem as despesas para fazer isso, né? Tem movimentos, tem... Ele entende aqui, eu não vou dizer em termos de custo, mas ele sabe, o Fábio Manta sabe tudo isso aí. E aí, eu quero agora aproveitar e fazer duas perguntas para a gente encerrar mesmo. Ok, tá bom, meu maravilha. Foi ótimo, tá? Eu estou adorando isso aqui. Eu gostei muito de estar aqui com você. Eu assim, achei linda esse compromisso nosso, né? Para a gente reatar esse negócio que você falou que a gente não se encontrou no ano lá, mas a gente se encontrou aqui. Se encontrou Olha aqui. só como a vida é. Mas não é. Porque a gente não se encontrou lá e se encontrou aqui, né? aqui. E às vezes as coisas elas são melhores. Ó, e com todo o material, né? O vinho que a academia deu para os seus acadêmicos, né? E a ontologia. Né? Isso, e o boné que eu comprei lá, que você pode também. O boné? O boné da alma, pô. O boné da alma. É mesmo. Eu não conhecia isso aqui. Você não conhecia? Claro, que nós apresentamos para vocês lá. Foi lá naquele... tem razão. O Zé que deu a ideia, gostei pra caramba, eu mandei fazer o meu. Então a gente pode mandar fazer da academia. Com certeza. Tá? E o café aí que o nosso querido Fábio Manta... Foi gostoso. Foi gostoso, foi. Esse bate-papo maravilhoso aqui. Agora, que conselho você daria para os jovens que pretendem atuar como escritores e compositores? Agora eu quero ver. Primeiro conselho... Pode não ser jovem, pode ser também. O primeiro conselho que eu dou é o seguinte: leiam e leiam muito. Tá certo? Ninguém escreve sem saber ler. A primeira lição que você aprende na sua vida é conhecer as letras, depois ler A, E, I, O, U. Essa é a primeira lição. Então, se a primeira coisa que você aprende na sua vida é ler, depois é que você vai aprender a escrever, leio e leio muito. Quanto mais você lê, mais habilidades você vai tendo ao escrever. Tá? E chega um momento na vida da gente que a gente passa a ser um leitor técnico. Você lê um texto, vê quais a construção das frases que aquele cara que você admira fez, quais os verbos, em que tempo de verbo ele utilizou, quais os adjetivos, se tem ou não tem adjetivo. Você vai fazer uma análise do texto, uma interpretação do texto. Isso ajuda muito na hora de escrever. Então, lê. Vamos começar a ler, ter o hábito de leitura. Leitura não é aquelas mensagens que a gente recebe no celular, não. É pegar um livro desse aqui e decifrar esse livro, né? E consumir este livro. Isso é que eu chamo de leitura, tá? Os outros é só fuxico de WhatsApp, de Facebook, essas coisas. Você gosta de fuxico também? Gosto, rapaz. Rapaz, eu pensei que fosse eu fiz que eu estou te falando, a melhor coisa do mundo não é o Basílio? É lá no Basílio que a gente escuta de tudo. Não, mas aqui também, quando eu venho aqui nesse estúdio aqui do Fábio... O Fábio também é desses, né? Meu amigo aqui, meu irmão, nosso amigo... O Ribão do Olodum? Meu amigão. Ribão, um abraço pra ti, meu irmão.
Tá. Abração. Então, eu quero aqui aproveitar e deixar também um abraço a todos os ouvintes, né, da Rádio Falações Web, também as colegas das academias. Sim, todas elas. As né? federações da academia. Todas elas. Os alunos das escolas públicas e privadas, né? Os colegas das universidades, né? Sim. Da UEMA, que recentemente nós participamos do FestMacto, né? Excelente, foram 5 rodadas de semifinais e mais a final. Legal, maravilha. Um resultado maravilhoso. Nós temos pessoas extraordinárias aqui, em termos de poetas, poetisas, né? Sim. Temos. Nós temos um material humano fantástico no Maranhão. Fantástico. Até trova, né? A gente já está aprendendo a fazer isso, né? Tem meninos fazendo trova, Sim. é difícil pra caramba. Não é fácil não. Eu digo isso porque eu participo. Né? Eu sempre apanho. Eu tenho mais 150 provas, mas eu sempre apanho. Eu sempre peço ajuda aos universitários. Bicho, conta essa síndrome para mim aqui. A gente está aprendendo também. E agora, para encerrar mesmo, a pergunta final. O que você gostaria de deixar como legado para as futuras gerações de escritores e compositores? Eu acho que o maior legado que a gente faz é o legado que nós recebemos. Tá? Quando a gente vai para uma academia que escolhe fulano de tal dos Anzóis Pereira como teu patrono, aquilo é um legado, tá certo? Quando você vai num livro de literatura que estuda Machado de Assis, que estuda Gonçalves Dias, que estuda Carlos Drummond, isso é um legado, tá? Isso é uma história que eles construíram no passado, que a gente curte no presente. Então eu costumo dizer, vamos construir uma história bonita no presente para que lá no futuro, tá, a pessoa pegue uma obra como essa e diz, porque esses caras fizeram um bom trabalho, tá certo? Pega um livro do Carlos Sanches, o Sanches, olha, que trovas bonitas que ele escreveu, que crônicas, que contos, né, que poesias bonitas ele escreveu, tá? Isso é o legado que eu pretendo deixar, tá, dentro da literatura. Construir isso, eu faço tudo para que este presente, o presente da Academia Literária do Maranhão, o presente da Academia Maçônica Maranhense de Letras, são as duas que eu realmente estou convivendo com mais a miúde, tá? Mas que a gente construa isso para deixar para o futuro, tá, o nosso exemplo. O exemplo que eu tenho de Carlos Cunha, do Gonçalves Dias, né, do Suzano, esse exemplo que seria interessante a gente deixar, tá bom? Agora, meu irmão, não é mais perguntas, são considerações finais. Você pode bater um papo até com o Fábio Hunter, perguntar o que ele achou do negócio, se ele gostou de você, se ele odiou, se ele não gostou das suas falas, ou se gostou do e se ele disser que ele gostou, eu vou ficar calado, porque eu estou no estúdio dele. Se você gostou de quando você chegou ali, que você viu na frente da casa dele, mas vai dizer nada, né? Fica lá. Não, vou ficar quieto. Não, Sanches, eu acho assim, primeiro, realmente aqui em nome da academia, tá certo? Deixar claro que muitas posições são minhas, mas eu estou aqui muito mais representando a alma, Academia Literária do Maranhão, do que eu como membro, né? Eu como escritor. Agradecer esse espaço, tá certo? Se as academias do Maranhão tivessem todo esse espaço que você nos concedeu hoje, eu te garanto, tá certo, que nós teríamos uma realidade social diferente, tá? Se todo santo dia nós abríssemos uma academia de letras, nós teríamos uma sociedade modificada, uma sociedade totalmente diferente que nós temos hoje. Porque é muito triste para nós, para mim, para você que foi professor, principalmente, eu nunca fui professor, mas é muito triste você pegar um garoto hoje, que terminou o seu ensino médio, que já está na faculdade, e não saber qual é a capital do Alagoas. E não saber qual é a capital dos Estados Unidos, que vai dizer que é Nova York. Está entendendo? Isso é triste, a qualidade. Então, eu fico muito triste com isso. Eu fico triste, tá? Então, moçada, bora cuidar porque cultura não custa nada, cultura não dói, não ocupa espaço. Pelo contrário, faz você conquistar espaços. Tá? Você falou um negócio interessante, e eu vou fazer as considerações finais, e vou perguntar um negócio aqui para o Hunter, para ele me dizer depois, tá? Para me dizer só uma coisinha para a gente pensar. É o seguinte, você falou um negócio interessante. Eu vim ontem verificando, por exemplo, no trânsito, né? Às vezes a gente nós estamos dirigindo, aí alguém precisa passar
e a gente dá aquela oportunidade para ele passar, não é isso? Alguns passam, você parou para ele, eles passam, simplesmente eles ignoram que você deu aquela preferência para ele, né? Mas aquele que te faz assim, um aceno dizendo obrigado, ele deixou para ti uma mensagem. Muito E forte, se todos verdade. nós começássemos a fazer isso, né? Com pequenos gestos, nós mudaríamos essa realidade do mundo. Porque o mundo está muito violento, né? A gente tem, assim, no Brasil, uma questão muito, né? Esse prós e contras, as questões políticas, tudo, mas a gente pode fazer diferença. Pode sim. E a forma de fazer diferença é amando as pessoas, é valorizando o outro, é sendo empático, né? E é o que nós tentamos fazer. Essa rádio, ela foi criada exatamente com esse objetivo. E a minha escrita era toda em função disso também, né? E por isso eu quero aproveitar e agradecer aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, né? Pela oportunidade de agradecer à Academia Literária do Maranhão, ao presidente da Academia que nos apresenta aqui nesse momento a sua história, né? Agradecer ao querido amigo Fábio Hunter que nos permitiu usar esse espaço dele, né? E perguntar a ele o que ele tem a dizer para finalizar. Fábio, o que você me diz aí nesse momento nosso aí, para encerrar? Olha, ele levantou o dedo, ele disse que tá ok, agora é assim. É isso? Então tá aqui. Um abraço a todos. Gente, um abraço e obrigado, Sanches, Até mais. pela oportunidade. Obrigado, meu irmão. Top! Bacana, senhor.